Capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno vieram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É possível fugir de um juízo humano ou ser condenado, pela justiça humana? É possível. Há pessoas que estão talvez fugindo, das cadeias, cavando túneis, fugindo de soldados, pessoas que mudam de país, até mesmo para não ser preso, e escapam talvez da lei humana. Não são condenados, não são presos, estão até hoje fugindo da justiça humana. Mas aqui nós vemos a justiça de Deus, o grande juiz, quando ele sentar no seu trono branco. A Bíblia descreve o trono de Deus como um trono muito branco, resplandecente. A Bíblia descreve o trono de Deus como um trono de justiça, de juízo, onde nem um dos condenados escaparão. A Bíblia diz que fugirá o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Agora imagina os condenados diante deste grande juiz. Se para o céu, se para a terra não havia lugar para eles, onde se esconder? Que lugar, vou esconder do grande juiz? Que lugar talvez um condenado vai cavar e se esconder diante daquele que tem toda a justiça e pureza, diante de um grande trono branco, a qual não se achou lugar nem para o céu nem para a terra. Ou seja, não tem como escapar desse juiz. Um juiz que julga com retidão. E a Bíblia diz que todos os mortos compareceram diante de Deus. O que eu vejo nessa passagem? Que Deus não há de julgar os que estão vivos em Cristo Jesus, mas todos os mortos compareceram diante desse juiz. Por que são mortos? Porque são pessoas que não haveram ressurreição, não tiveram corpos ressuscitados. São pessoas que não ressuscitaram no arrebatamento. São pessoas que estavam mortos desde o tempo de Noé. E eles comparecerão, juízes, reis, polícias, escravos livres, tudo quanto é tipo de pessoas comparecerão diante do trono branco, pessoas que não tiveram sua vida salva em Cristo Jesus. E elas estarão lá, e a Bíblia cita dois tipos de livros. João descreve que viu livros, e depois ele diz que ele viu um livro. Quais são esses livros? O salmista Davi descreve em Salmos que desde quando eu estava no ventre da minha mãe, eu era um ser informe, ou seja, não tinha forma nenhuma. No teu livro foram escritos todos os meus atos, tudo aquilo que eu fiz. Ou seja, Deus tem livros escritos todas as nossas obras. O salmista Davi cita o livro de Deus, a qual está relatado todas as nossas obras, tudo aquilo que nós fizemos. O apóstolo Paulo, uma das suas cartas, diz que nós devemos comparecer diante do trono, diante do juiz, a qual ele tem no seu livro todas as nossas obras. Então, nós vemos aqui pessoas diante de um juiz que conhece todas as coisas. Todas as nossas obras, todos os nossos atos estão diante dele. Como escaparemos desse grande juiz? E o que eu vejo nesse texto é que todos comparecerão, todos estarão lá. Pensa talvez em alguém que já te deixou saudade, pessoas que já foram há muito tempo, pessoas que você ama, ele estará lá. Independente se ele foi salvo, se ele não foi salvo, todos estarão lá. Todos comparecerão. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. E eu quero te dizer que nesse grande juiz todos serão condenados e reprovados. Mas para a igreja salva, para aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Lá em Romanos, capítulo 8, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos a igreja, né, vitoriosa, a igreja que crê no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós não estaremos nesse juízo, né, a qual Deus vai condenar todos aqueles que não andarem em retidão, todos aqueles que foram condenados pelas suas obras. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, somos salvos por meio da fé, né? Isso não vem de vós, é o dom de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, as obras não vão nos salvar. Os livros que serão abertos são os livros das obras. Nossas obras são como tráfico de imundícia diante de Deus. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, ou seja, os livros abertos, os livros das obras, aqueles que estavam mortos, serão lido todas as suas obras, e as suas obras não vão salvar, porque nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, né? Aquelas obras serão para condenação, obras más, obras perversas, mas nós, como igreja, aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então foi aberto outro livro. Qual é esse outro livro? O livro da vida. Lá em Apocalipse capítulo, bem no finalzinho de Apocalipse, diz: se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não será salvo. E esse livro da vida, se o seu nome estiver lá, você tem a salvação. Jesus, ele diz para os discípulos, quando os discípulos vieram diante de Jesus, dizendo: olha, Senhor, até os demônios são submissos a nós, porque nós temos autoridade sobre eles. Jesus diz: olha, eu vi Satanás cair do céu como raio, mas não alegrei-me somente por isso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, Jesus está falando do livro da vida. Se o seu nome, se o nosso nome não estiver nesse livro, nós não temos a salvação. Mas alegrai-vos não só por expulsar os demônios, por operar maravilhas, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, nosso nome pode estar lá, né? Quando nós nascemos aqui na terra, nós temos um registro, né? Um registro de nascimento. Todos aqueles que nascem são registrados, têm o seu nome escrito aqui na terra. E o livro da vida nada mais é do que ser um cidadão do céu. O seu nome está escrito lá no livro da vida. Você tem direito à cidade santa. Você é um cidadão do céu. Então, que nossas obras, né, não sejam contadas como obras perversas, né, que nós não estejamos mortos, né, mas que nós sejamos vivos em Cristo Jesus. Jesus está voltando, o arrebatamento vai acontecer, o arrebatamento da igreja. Convém que nós cremos nesse sacrifício, o sacrifício feito lá na cruz do Calvário, porque nós, como igreja, nós que cremos no sacrifício de Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Naquele grande dia, todo joelho dobrará, até os demônios se dobrarão diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. E o seu foco não vai ser naquele que morreu, naquele que te deixou saudade, naquele que talvez você tenha saudade hoje. O seu foco vai ser em Jesus. Todos estarão lá, todas as pessoas que morreram, todas, pensa em qualquer pessoa que morreu, todas estarão lá, todo joelho dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, mas o foco será para ele, aquele que está no trono branco. E se você faz parte da igreja, você não será condenado, você não será contado as suas obras ali para a condenação, mas você já vai estar do lado de Jesus, porque nenhuma condenação há para a igreja de Cristo. Nós não temos condenação nenhuma, nós não seremos condenados, mas nós seremos salvos por ele. Aceite a Jesus agora, aceite Jesus hoje, confesse ele como seu único e suficiente Salvador. Jesus está voltando, a igreja será arrebatada, nós estaremos vivos, mas aqui nesse texto que nós lemos em Apocalipse, está falando de mortos. João viu e viu os mortos, né? Então, que nós estejamos vivos, que nós somos a igreja, seremos arrebatados. Aquele que está vivo será transformado, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. A igreja não há condenação. Aceite a Jesus agora, há tempo. A esperança é agora. Quanto à vida, a esperança. Aceite Jesus, ele está voltando.